Olá, estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje, para compreender uma palavra que temos ouvido bastante nos últimos tempos. A palavra impeachment voltou a fazer parte do vocabulário brasileiro depois de 23 anos. Foi em 1992, com o processo de impedimento do então presidente Fernando Collor de Mello, que o brasileiro começou a se familiarizar com o termo. Você sabe como acontece o impeachment? É sobre isso que vamos falar hoje no Conversando Direito. Estão aqui conosco para nos explicar melhor sobre o que significa essa palavra no ordenamento jurídico brasileiro, o cientista político, Dr. Sabino Fleury, e o advogado constitucionalista, Dr. Bernardo Duarte. É um prazer recebê-los no nosso programa para compreendermos melhor o que significa a palavra impeachment. É realmente um prazer, principalmente por causa de um tema que está na ordem do dia, que é extremamente importante para a realidade do país. Quanto mais for debatido, melhor. É isso mesmo. Eu agradeço mais uma vez o convite, é a segunda vez que eu estou participando de um programa aqui na Canção Nova e para mim também é muito gratificante. Pois é, doutor Bernardo, o senhor é um advogado especialista em direito constitucional. O que é impeachment? Bom, impeachment é uma palavra inglesa que significa impedimento, né? E se fosse para simplificar bem assim a palavra, eu diria que o impeachment ele tem dois significados. O impeachment é tanto o processo por crime de responsabilidade que pode resultar em uma sanção de perda de cargo e de suspensão dos direitos políticos por 8 anos, né? Então, é tanto o processo quanto a sanção de perda de cargo de um governante. O nosso ordenamento jurídico regula o impeachment, não é isso, doutor Sabino? Sim, regula, inclusive de uma maneira, uma regulamentação um pouco antiga, da década de 50, do início da década de 50, mas é uma regulamentação bastante parecida, por exemplo, com a que existe nos Estados Unidos, onde nós fomos buscar o nosso modelo. É uma regulamentação que comporta várias interpretações, há várias dúvidas, mas ela é perfeitamente válida e já foi utilizada com sucesso uma vez. No governo Fernando Collor de Mello, nós observamos a aplicação de um impeachment e a saída do presidente da República do poder, não é isso? Nós poderíamos conceituar, então, o impeachment para aquelas pessoas que não têm conhecimento do ordenamento jurídico como regras que determinam a saída, no caso de um presidente da República, quando existe alguma prática de ato considerado, vamos dizer assim, inaceitável? Poderia ser isso? Eu gosto de ver o impeachment sob a ótica da ciência política. É um dos mecanismos que nós temos de equilíbrio entre os poderes. É uma decisão do poder legislativo que afeta o chefe do poder executivo. Na sua origem, o impeachment fazia parte, inclusive nos Estados Unidos, de um dos mecanismos instituídos para esse equilíbrio entre os poderes, o famoso check and balances. Então, mais do que uma questão de crime, é uma questão de controle popular sobre o exercício correto da presidência da República. Mas, doutor Bernardo, para a pessoa deixar o poder, ela tem que ter praticado algo que não é considerado adequado, não é isso? Sim, é o que o ordenamento jurídico chama de crime de responsabilidade no caso do presidente da República, que está inclusive previsto na Constituição. Obviamente, tem outras autoridades que podem sofrer processos por crime de responsabilidade, mas essas condutas são condutas ligadas, por exemplo, a atentados contra a Constituição, contra a independência dos poderes, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, contra o funcionamento do Ministério Público, contra a lei orçamentária, que foi o que aconteceu e que fundamentou um dos fundamentos do pedido de impeachment da presidente Dilma, entre outras condutas, né? E elas estão esmiuçadas com um maior grau de detalhamento na Lei 1079 de 50. Pois é. As regras para que haja um impeachment. Quais são, doutor Salvador? Olha, a partir do momento, no caso brasileiro, em que se há o indício de algum ato ilícito, de algum crime, né, tipificado na 1079, qualquer cidadão, pode representar a Câmara dos Deputados. Mas a competência para iniciar o processo é especificamente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara tem o poder de arquivar aquilo que ele considera que não é adequado. Não arquivado, ele inicia o processo inicia-se na Câmara dos Deputados, mas o julgamento é feito no Senado Federal. É exatamente o mesmo modelo dos Estados Unidos. Entendi. O presidente da República
pode sofrer impeachment. Quais as outras autoridades, doutor Bernardo, podem sofrer o impeachment? A gente tem a figura do impeachment sempre geralmente ligada à figura do chefe do executivo, né? Mas autoridades públicas, como por exemplo o advogado-geral da União, o procurador-geral da República, os membros do CNJ e do CNMP também podem sofrer processo de impeachment. Então, o presidente, o governador, o prefeito podem sofrer impeachment, além de outras autoridades. E também os ministros de Estado, evidentemente, se praticarem atos vinculados aos atos do presidente, no caso do presidente da República, que a gente está enfocando mais aqui. E também é interessante lembrar que os ministros do Supremo Tribunal Federal também podem sofrer impeachment e que nos Estados Unidos é o fato mais comum. Juízes são muitas vezes afastados nos Estados Unidos pelo Congresso norte-americano. Seria um controle dos atos dessas autoridades, de não é autoridades isso? administrativas, judiciais ou políticas que é permitido por parte da Constituição e da lei, né, pelo Senado Federal no processo. Mas, como o senhor disse o seguinte, que é uma forma de controle entre os poderes. Mas o cidadão pode ser o precursor da abertura desse pedido? O cidadão dá uma notícia, né? Não quer dizer que aquilo ali será efetivamente levado à frente. É uma notícia que se apresenta como qualquer cidadão pode, inclusive, avisar a polícia que um crime está sendo cometido. O desdobramento é a competência específica do Congresso Nacional. Do Congresso Nacional. Como que fica a questão da responsabilidade dessa autoridade que praticou o ato ilícito perante a justiça comum? Porque me parece que esse julgamento está no poder legislativo, portanto, seria político, embora com um conteúdo de natureza jurídica. Mas como que fica a questão do crime comum? Pois é, são questões distintas, né? Por exemplo, uma pessoa que foi condenada por crime de responsabilidade, que é uma infração político-administrativa, eventualmente pode ter cometido outras, nessas condutas que ela cometeu, ela pode ter acabado por infringir alguma norma no âmbito penal, por exemplo. Então, é muito comum, após o processo de impeachment, a pessoa também sofrer uma denúncia na esfera penal. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Fernando Collor, ele acabou por ser absolvido na esfera penal. Então, assim, a questão é, nós temos que entender que são esferas distintas. No caso do impeachment, você está analisando uma série de condutas que são descritas como condutas que configuram crime de responsabilidade. O órgão que vai julgar é um órgão político, como o professor bem disse, né? O processo começa na Câmara dos Deputados, mas o julgamento é feito pelo Senado Federal. E, no fim das contas, a sanção que é imputada também é uma sanção de natureza política. É a perda do cargo e a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Isso não impede que nós tenhamos outros processos em outras esferas, mas serão outros processos já num segundo momento. Doutor Sabino, a grande questão é, esse julgamento é feito na Casa Legislativa, onde há partidos com interesses, alguns são governistas, outros não são governistas. De que maneira o cidadão pode acompanhar esse julgamento para que ele tenha a certeza de que o julgamento será técnico e não político? O que eu quero dizer é que, às vezes, a pessoa pode entender que há a prática de um ato ilícito, mas aquilo não é de interesse do partido dela. Como é que o cidadão vai acompanhar isso? Bom, em primeiro lugar, qualquer julgamento, até no Poder Judiciário, sempre tem uma parcela de questão política nele. Não há uma isenção absoluta. No caso deste tipo de julgamento, é impossível dizer que ele será absolutamente isento em termos políticos. O exemplo que nós temos mais recente de um processo muito interessante foi o do Bill Clinton nos Estados Unidos, que chegou a ser julgado pelo Senado Federal. E a decisão de absolvição do Bill Clinton foi uma decisão política, inclusive com votos republicanos. Né? Então, na realidade, o voto é transparente, o voto é aberto e aquelas pessoas votam de acordo com sua convicção. É claro que há um forte interesse político nisso. Uma diferença muito interessante também foi o caso do Richard Nixon. Ele renunciou antes de que o processo chegasse ao termo, porque ele percebeu politicamente que ele não teria condição de se sustentar no Senado da República. E o senhor, doutor Bernardo, o que o senhor pensa de um julgamento tão difícil como esse, em que há a necessidade da análise da questão técnica, da prática do ato, que deveria ser avaliado sob o ponto de vista jurídico,
e dos interesses políticos do partido? Olha, eu não vejo questão diferentemente do professor Fleury. Na verdade, eu concordo plenamente com o que ele disse, né? O critério subjetivo, o critério político, ele sempre vai estar presente em qualquer tipo de julgamento e não poderia ser diferente num processo de impeachment. A grande questão é a seguinte, e eu acho que a gente tem que pontuar essas questões. A questão da maior transparência possível no processo, que foi uma questão que foi enfrentada pelo Supremo recentemente, né, numa ADPF, que foi proposta pelo Partido Comunista Brasileiro, salvo melhor juízo 378 é o número dela. E uma das coisas que foi discutida foi, olha, como é que vai ser a questão da votação dos membros que vão integrar a comissão processante na Câmara dos Deputados? Veja, você não tem nem o processo propriamente dito ainda. Segundo o Supremo, é uma fase pré-processual. Mas a decisão do Supremo, e aí entrando na resposta da pergunta que você me fez, a decisão do Supremo, nesse ponto, foi de entender que, mesmo a votação da comissão, dos membros, que a partir da indicação dos líderes políticos vão participar da comissão, ela tem que ser aberta. Por quê? Para garantir a maior abertura possível, a maior transparência possível na explanação e na condução desse processo. Na minha opinião, a única forma que o cidadão tem de ter o mínimo de previsibilidade, de que o julgamento não vai ser apenas e tão somente político, ou seja, levado a fim apenas por questões políticas, é fortalecer essa questão da transparência. Porque, sem sombra de dúvida, os motivos, até os motivos mesmo que levaram à admissão da denúncia popular pelo presidente da Câmara, são eminentemente políticos. E vamos lembrar que a cada momento que nós temos essa discussão, existe um contexto político diferente. O contexto político que levou ao processo de Fernando Collor era diferente do contexto político que nós temos hoje. Não sei se será diferente de um contexto político daqui a 2, 3, 5, 6 meses, mas esse contexto político certamente influencia. O fato, por exemplo, de que Collor não tinha uma grande base de apoio, não tinha um partido de apoio no Congresso Nacional, foi decisivo para o processo de afastamento. É diferente do caso da presidente Dilma, que tem um grupo de apoio razoavelmente forte. Então, essa questão política está presente o tempo todo. Vamos lembrar que o julgamento do Senado Federal é um julgamento definitivo, não cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal. É um julgamento conclusivo. Agora, a transparência, porque a transparência faz com que o julgador seja responsabilizado e cobrado. E quem é que cobra e responsabiliza um senador? O povo, nas eleições. É o famoso comprometimento político, né? É verdade. Nós vamos continuar falando sobre o processo de impeachment em si no próximo bloco. Fique conosco, nós voltamos já já.